Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Juízes, o capítulo 1, mas a partir do versículo 27, essa segunda parte, para a nossa meditação. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer, assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczib, os de Elba, os de Afecá e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus lá ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Amém. Nós começamos ontem a meditar no livro de Juízes e começamos falando desse tempo de transição entre o momento onde Israel foi guiado por Josué para entrar e conquistar a terra e o tempo da monarquia. Então, Juízes é um livro de transição de um tempo. E a grande ênfase de Juízes é justamente essa do nome que o livro traz, né? Deus levantou líderes em lugares diferentes para libertar o seu povo dos inimigos. Não havia uma liderança única, então isso enfraqueceu muito Israel, vivia uma inconstância muito grande. O livro de Juízes, você vai ver Israel prevalecendo e aí depois começando a pecar contra Deus, os inimigos crescendo, oprimindo Israel, e aí até que Israel clama, se arrepende e Deus traz livramento através de um juiz, de um homem de Deus ou de uma mulher como foi Débora. Mas agora nessa segunda parte do capítulo 1, nós queremos mostrar aí o perigo de permitirmos o inimigo no nosso território. Nós falamos no começo que Israel começou bem. Assim que Josué morre, Israel começa conquistando a terra, continua, melhor dizendo, conquistando a terra. Inclusive tem aí o primeiro juiz, que é Otiniel, no versículo 11. Mostra que Caleb estava ali querendo conquistar a terra. Caleb tinha essa unção de Deus, querendo conquistar a herança de Deus, as promessas de Deus, e ele faz um desafio, né? Aquele que vencer esse determinado nível de guerra agora, os moradores de Debir, ele diz: quem vencer, eu vou dar a minha filha. Ele promete aí uma herança, a sua filha Axa, e se levanta ali um homem chamado Otiniel, versículo 13. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, irmão, ou melhor, filho do irmão de Caleb, um sobrinho de Caleb que vence essa guerra, conquista esse território, e ele recebe como uma das heranças esse casamento, conforme a cultura daquele tempo. Então Otiniel, ele nos mostra já esse espírito de conquista, esse desejo de conquistar. Irmãos, nós precisamos ansiar em conquistar as promessas de Deus, a herança de Deus. O grande problema é quando a gente acha que promessa de Deus é só aquilo que é material, aquilo que o mundo também está buscando.
as bênçãos materiais, as bênçãos que tem a ver muitas vezes com as nossas vontades, cobiças, mas a herança de Deus, a promessa de Deus é que você e eu possamos conquistar justamente uma vida plena nele. Canaã simbolizava a plenitude de Deus, a plenitude da vontade de Deus. A Canaã, no Novo Testamento, a gente aplica a uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, que você conheça o Senhor, ouça o Senhor, se santifique mais, que na verdade o Espírito Santo esteja tomando posse de todas as áreas da sua vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é se render ao controle, ao domínio do Espírito Santo, nossos pensamentos, nossos relacionamentos. Sabe aquelas áreas que a nossa mente fica muito voltada para as coisas do mundo, às vezes feridas que a gente carrega? O Espírito Santo quer conquistar, ele quer entrar nessa terra, na nossa alma, e nos encher dele. Então a promessa de Deus para nós é ser cheio do Espírito Santo, é fluir nos dons, no chamado de Deus, nos propósitos de Deus. Essa é a promessa, maior do que todas as outras. As bênçãos materiais, elas fazem parte de propósito de Deus, para que o nome dele seja glorificado de uma forma bem específica. Porque é muito fácil a gente falar, eu quero ter um carro melhor para a glória de Deus, eu quero ter uma casa melhor para a glória de Deus, mas na verdade às vezes é mais o desejo nosso, e às vezes até cobiças, que Deus possa nos dar realmente melhores condições financeiras, mas que isso não seja o propósito da nossa vida. O nosso propósito tem que ser conhecer a Deus, amar a Deus, ser semelhante a Jesus. Esse é o propósito de alguém que conhece a Deus. Mas olhando aqui para Juízes, vamos perceber então, nessa segunda parte, já um grave erro que Israel cometeu. Eles foram conquistando a terra, mas eles não expulsaram os moradores. A ordem de Deus era: conquistem a terra e expulsem todos os cananeus. Irmãos, os cananeus eram os habitantes de Canaã. Eles simbolizam muito essa ação do inimigo contra a nossa vida. Às vezes nós queremos então andar com Deus, ter uma vida, um ministério, uma família, a vida profissional na presença de Deus, mas nós deixamos com que o inimigo tenha áreas da nossa vida debaixo da sua influência. Nós deixamos coisas do inimigo no nosso território, na nossa mente, na nossa alma. E, irmãos, é uma questão de tempo. Se nós deixarmos a ação desses inimigos espirituais em alguma área da nossa vida, nós vamos naufragar na fé. Chega uma hora que você não tem mais prazer de estar na casa de Deus, você não tem prazer na palavra de Deus, e aí daqui a pouco você já não tem mais pudor de romper alianças, de cometer pecados graves, e aí você começa a viver uma vida na apostasia. E é isso que Juízes nos mostra, uma geração que lutava sempre contra a apostasia. Sempre Deus tem o seu remanescente. Havia homens ali que Deus levantava, inclusive os juízes, geralmente eram homens que Deus levantava debaixo do poder do Espírito Santo, para um propósito específico de conquista, para romper justamente a influência do inimigo e as vitórias que o inimigo tinha sobre Israel, por causa do pecado de Israel. E aí no versículo 27 que nós lemos, até o 36, mostra que por mais que eles conquistassem a terra, eles não expulsavam o inimigo. Versículo 37, ou melhor, olha logo no 27, a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-sean. Versículo número 29, a tribo de Efraim não expulsou os cananeus. E assim vai tribo por tribo. Versículo 30, a tribo de Zebulon não expulsou. Irmãos, quantas pessoas se convertem, elas realmente começam a caminhar com Deus, mas elas não expulsam o inimigo de algumas áreas da vida dela. Elas continuam se comportando, elas continuam pensando, elas continuam vivendo como uma pessoa que não tem a Cristo. E Satanás, ele vai tendo jurisdição, atuação naquelas áreas. Quantas pessoas que se convertem, mas elas não se submetem à santificação, elas continuam com as conversas torpes, palavras vãs, elas continuam com maledicência, que é a fofoca, elas abrigam a obra da carne, ciúme, inveja, impurezas, lascívia. Tudo isso são áreas, territórios, que se você deixar o inimigo estar ali, vão te levar para longe de Deus.
Ou você vai aos poucos se afastar do Senhor, ou você vai se tornar alguém dissimulado na casa de Deus, alguém com vida dupla. Ou seja, você diante das pessoas parece ser alguém que está ali, que serve a Deus, mas você tem uma vida oculta, espiritualmente falando. Satanás, ele tem domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos, sobre o que você conversa, sobre o que você assiste, sobre o que você ouve. Irmãos, a palavra de Deus para nós é muito clara em Juízes, para que a gente não caia na apostasia. Expulse os cananeus da sua vida, expulse, renuncie, confesse, busque ajuda, clame ao Senhor e peça ajuda para você sair de todo o cativeiro que o inimigo esteja colocando sobre você. Por que Israel conquistou ali a terra, mas não expulsou os cananeus? Várias razões. Primeiro, isso é desobediência, talvez acomodação. Nós já temos a terra, nós já nos convertemos, nós já estamos aqui, melhor do que o Egito, nós não estamos no mundo. Mas eles se acomodaram e falaram, quem sabe eles pensaram, os cananeus não são tão maus assim. Às vezes a gente começa a se relacionar com o mundo, achando que nós não estamos fazendo nada tão grave. E a Bíblia diz, irmãos, que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo? E quem ama o mundo, 1 João diz que o amor de Deus não está em nós. Ou a gente ama Jesus, ou a gente ama o mundo. Quem tenta viver essas duas realidades, já está debaixo do domínio do mundo. O Senhor, o Espírito Santo, através de Paulo, fala à igreja em Éfeso, dizendo, não deis lugar ao diabo, não dar lugar ao diabo. E ele fala ali de iras, de explosões de ódio, de amargura, de imoralidade, tudo isso dá lugar ao diabo. Nós precisamos expulsar realmente os demônios da influência sobre a nossa vida. Há muitas pessoas que só acreditam em alguém que está realmente endemoniado quando vê uma manifestação física. Mas o que Satanás quer é controlar a mente das pessoas, nossa maneira de pensar, nossa maneira de enxergar a vida, nossa maneira de enxergar a vida cristã. Irmãos, andar com Deus é viver em santificação constante, é santificação. Às vezes a gente acha, eu preciso de uma libertação, e na verdade o que a gente precisa mais é de uma santificação contínua, nos enchendo da palavra, nos arrependendo dos nossos pecados, dando nome realmente às nossas transgressões, expulsando aquilo que o inimigo está tentando fazer na nossa vida. Israel começou a se satisfazer com menos daquilo do que Deus tinha para eles. Deus não quer apenas a gente dentro de um território que se chama igreja. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Deus quer o controle da nossa vida, é a entrega contínua, arrependimento como um estilo de vida, a humildade, o quebrantamento. Isso precisa estar em nós, irmãos. Nós não podemos achar que por a gente ser povo de Deus, por a gente já estar em um território que o Senhor nos colocou, irmãos, o território que Deus quer realmente conquistar é a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, nossos lábios. E é terrível, porque o que nós vamos ver em Juízes é que toda vez que Israel começa a pecar e dá lugar ao inimigo, Deus permite que o inimigo traga muitos sofrimentos, opressões, enganos, aprisionamentos. Nós vamos ver no livro de Juízes, isso é muito constante, ou seja, estar muito perto do inimigo. Israel ficou muito próximo do inimigo, acaba nos levando à apostasia. Israel falha logo aqui no capítulo 1 de Juízes, por eles não derrotarem totalmente o inimigo. Eles não derrotam totalmente o inimigo. Você já venceu áreas da sua vida? Você já venceu o inimigo em algumas áreas da sua vida? Mas Deus quer nos levar a vencer o inimigo totalmente, a não deixar nada do inimigo na nossa vida. Quando Moisés foi sair do Egito, Faraó tentou negociar. Não, você pode ir, mas deixa a sua família. Não, você pode ir, mas deixa os filhos. Não, você pode ir, mas deixa os animais. E a palavra de Deus através de Moisés foi a seguinte: nenhuma unha, ou seja, falando aí dos animais, né, dos bens, nenhuma unha ficará no Egito. Tudo que nós deixamos no Egito, uma hora vai voltar contra nós e vai ser ação de Satanás para nos aprisionar, para nos derrotar, para nos destruir. Porque Satanás é um inimigo cruel, é um inimigo real. O apóstolo Pedro escrevendo, ele diz: Satanás, ele anda ao derredor da igreja, dos irmãos, procurando alguém para devorar,
como um leão que ruge, um falso leão, nós não podemos, irmãos, baixar a guarda, nós não podemos deixar ele brincar em áreas da nossa vida, nós não podemos brincar com o reino das trevas. Se santifique mais, se arrependa mais rápido, fuja de todo lugar onde o inimigo está te influenciando, repreenda as ações das trevas, porque Deus tem uma herança para você. E sabe qual é a herança do Senhor para nós? Ele mesmo, a presença dele, ser cheio da sua glória. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque na meditação da tua palavra o Senhor acrescenta luz ao nosso coração. Eu oro para que o Espírito do Senhor venha sobre aqueles que escutam esta palavra nessa manhã, e que não possamos ouvir apenas para compreensão na nossa mente, mas que nós possamos praticar essa palavra, que tudo aquilo que nós percebemos que é ação do inimigo, nós expulsemos em nome de Jesus. Nós venhamos a expulsar na oração, na confissão, pedindo também ajuda, que nós venhamos, ó Deus, a expulsar o inimigo resistindo, que a tua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós possamos estar realmente, ó Deus, alcançando toda a herança do Senhor em nossa vida, ó Deus, nos movendo, andando numa vida no Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.